Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta sexta-feira, dia 27 de março, na quinta semana da Quaresma, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Por ordem do Pai, mostrei a vocês muitas obras boas. Por qual delas vocês querem me apedrejar? João 10, versículo 32. Domingo já é o Domingo de Ramos, início da Semana Santa. E o que nós celebramos na Semana Santa? Claro, celebramos o imenso amor de Deus que se manifestou na morte redentora de Jesus, pela qual nos reconciliou e nos uniu a si e ao Pai. Mas no drama da paixão, não aparece só o amor fiel de Deus e a fidelidade do seu Filho Jesus. Aparece também o pecado do ser humano, sua maldade, sua rejeição ao projeto de Deus. Foi isso precisamente que levou Jesus à cruz. Olha o Evangelho de hoje. Eles acham que Jesus está pecando gravemente, blasfemando, ao equiparar-se a Deus, ao revelar a sua identidade de Filho de Deus. É só mais uma forma de expressar a sua rejeição profunda e total a Jesus. Já o tinham censurado sobre o seu comportamento com relação ao sábado. Já o tinham condenado por sua convivência com os marginalizados, os publicanos, as pessoas mal vistas por sua lei religiosa. Eles não suportavam Jesus. A perseguição vinha crescendo lentamente. Só estava faltando uma oportunidade para darem cabo dele. Na cena de hoje, já estão de pedras na mão para apedrejá-lo. Mas você me diga uma coisa: por que esse ódio, essa violência toda? O que é isso no coração dessa gente que o cega a ação de Deus, tão clara na pessoa de Jesus? Na verdade, esses opositores são os dirigentes, as lideranças do povo, segundo o Evangelho de São João. Eles têm interesses a defender, veem Jesus como uma ameaça. E o que os incomoda? Incomoda a sua pregação, porque anuncia o reino de Deus que chegou como um novo tempo de reconciliação e fraternidade. Incomodam suas atitudes de atenção e defesa dos marginalizados e sofredores. Incomoda sua denúncia sobre a comercialização da fé no templo. Incomodam suas curas, seus milagres, as histórias que contam sobre ele. Em cada história dessa, Jesus está libertando pessoas da cegueira, da exclusão, da paralisia, da morte. É o pecado que os cega. Embora falem em nome de Deus, estão agindo contra Deus, negando-se a acolher a palavra de Deus proclamada por Jesus e a própria palavra feita carne, que é Jesus. Estão armados de pedras, querem apedrejá-lo. Mas Jesus continua dialogando, explicando, revelando-se. Algum ali há de entender, há de abrir o coração. Às pedras deles, Jesus opõe as suas obras. Não creem em sua palavra? Tudo bem, então creiam nas obras que faz. Elas são ações em continuidade com a obra do Deus Criador. Lembra que ele disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho? As obras manifestam que o Pai está com ele, que age nele. Longe de Deus, a humanidade produz violência, morte. Vivemos num mundo violento, desigualdade social, desemprego, tráfico de drogas, guerras. É o mundo longe de Deus. E mergulhados nesse mundo violento, nós assimilamos também um modo grosseiro de reagir, impaciente com os outros, vulgar no linguajar,
impiedoso dentro de casa, com as crianças, com as mulheres, intolerante, discriminador. Como os que rejeitaram Jesus, muita gente está de pedras na mão contra o inocente ou o diferente. Vamos guardar a mensagem. As pedras representam a violência que produz a morte. Eles estão prontos para o apedrejamento de Jesus, que é inocente. Estão no pecado, afastaram-se de Deus, mesmo invocando o seu nome. Reagem violentamente contra o enviado de Deus. O pecado gera morte. Honram o Deus da cabeça deles, mas, na verdade, utilizam-se do nome de Deus em favor dos seus interesses. As obras invocadas por Jesus são suas ações que geram vida. Elas vêm de Deus, elas manifestam o amor vivificador de Deus. As obras confirmam as suas palavras. Elas manifestam decididamente o projeto de salvação de Deus. O que está nos dizendo o Evangelho de hoje? Está nos convidando à conversão. As pedras são sinais da morte que o pecado gera. As obras são sinais da vida plena que Jesus nos trouxe. Passemos da morte para a vida. Acolhamos Jesus. Larguemos as pedras. Convertamo-nos. Por ordem do Pai, mostrei a vocês muitas obras boas. Por qual delas vocês querem me apedrejar? João 10, versículo 32. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, uma vez lançaste um desafio. Queriam apedrejar a mulher adúltera. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Aí foram soltando as pedras, bem devagar, e se retirando, envergonhados. Não ficou um para contar a história. Somos todos pecadores. Este é o tempo da graça, do perdão. Tu queres, Senhor, nos conceder a vida nova, que vem pela grande obra de tua morte redentora. Mas, só nos desarmando, reconhecendo nosso pecado, abrindo o coração para a conversão, podemos receber a vida nova que nos alcançaste na cruz. Dá-nos, Senhor, a graça da conversão, não as pedras, a violência, mas a acolhida amorosa de tuas obras, das tuas ações, a inclusão, o perdão, a atenção aos sofredores, a libertação do mal, e de tua grande obra, a salvação. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. É hora de você ir se preparando para a Semana Santa com uma inquietação. Largar as pedras que você tem na mão. Estamos todos contaminados pelo nível de violência física e verbal do nosso mundo. É hora de assumir o jeito de Jesus, manso, não violento, e fiel, não se deixando tragar pelo mal. Hora de largar as pedras. O passo de hoje em nossa caminhada quaresmal é renunciar ao estilo violento de falar e agir, estilo que vamos incorporando com a polarização e as guerras. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Padre João Carlos, aqui é José Silva Mota, da cidade de Barrocas, Bahia. Como é lindo, como é maravilhoso, como eu me sinto bem, sei que todos se sentem bem quando ouvem as suas palavras, as suas meditações, os seus comentários. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Ficamos maravilhados. Ficamos muito, muito e muito mais cristãos quando vivemos essas leituras e os seus comentários e suas reflexões. Principalmente, para mim, quando o senhor faz alguns comentários da primeira leitura com o Evangelho do dia. Como fica maravilhoso, ainda mais para mim. É muito bom, eu fico maravilhado quando ouço os seus comentários, suas reflexões, ouço seus programas todos os dias. Ficamos muito e muito satisfeitos com esse trabalho de evangelização. Deus o abençoe, José Silva. Você falando e eu me recordando que são 3 níveis importantes da acolhida da palavra. Ouvi-la ou lê-la, entendê-la, muito importante, mas especialmente vivê-la. Vamos viver essa palavra que nós estamos ouvindo e, de alguma forma, entendendo. Domingo que vem é o Domingo de Ramos. Nas celebrações deste final de semana, faz-se a coleta nacional da solidariedade, como gesto concreto da campanha da fraternidade. Os recursos são destinados a apoiar projetos sociais das dioceses, onde ficam 60% dos recursos, e da Conferência Episcopal, para onde se destinam 40% da coleta. Nossa ação solidária, como igreja, visa melhorar as condições de moradia dos irmãos mais pobres. Até amanhã, se Deus quiser.